Ok, abram suas Bíblias então comigo. Eu acho que meu microfone está muito alto, não está não? Baixa um pouquinho só, Alisson, por favor. Mateus, capítulo 5, vamos ler dos versos 11, aliás, dos versos 1 ao 6. Mateus, capítulo 5, dos versos 1 ao 6. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém. Pai Santo, mais uma vez, queremos nos colocar diante de Ti e pedir a Tua misericórdia nas nossas vidas, para que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes dessa palavra, Senhor. Nos ajuda, nos capacita e que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que hoje de manhã eu chamei a atenção da igreja para que nós sejamos agradecidos. E hoje de manhã o pastor Macmillan pregou aqui. E ele fez um apelo, um desafio a como viver uma vida cristã no mundo pagão. Como vivermos uma vida cristã no mundo pagão. E ele estava bonito, de gravata, engravatado. Aí eu falei para ele que ele estava bonito, que a palavra dele foi uma bênção. E eu agradeci a Deus pela sua vida. E aí, em sua homenagem, ó, né? Aí eu falei, hoje então eu vou fazer uma homenagem. Porque ele falou que vinha, eu falei, vou fazer uma homenagem ao pastor. E eu agradeci mesmo pela vida dele, pelos ensinamentos que ele nos tem dado por todos esses anos. Louvei a Deus e pedi a Deus assim, Senhor, que eu, pouquinho só assim, dos ensinamentos, da sabedoria que ele tem, que eu possa chegar aos meus 84, sempre eu erro, em dezembro, mas tá aí, ó, around the corner, né? Chegar aos meus 84 anos, lúcido, forte, saudável, mas principalmente pregando e servindo ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu agradeci mesmo em oração. Sabe, ontem nós fomos a um evento da UAC, da Union of Evangelical Churches, a União das Igrejas Evangélicas, da qual nós pertencemos. São 14 igrejas. Todo ano nós fazemos um Family Day, o Dia da Família. E ontem nós fomos lá, inclusive o grupo de louvor daqui foi quem liderou o louvor lá. Foi uma bênção. Nós tivemos alguns seminários para homens, outros falando sobre como ser cristão nessa atualidade, que é difícil, né? Como não ceder às pressões que têm estado ao nosso redor e sobre essas coisas. E um dos homens que estava lá dando a palestra, o nome dele o primeiro nome é Simon, eu não me lembro agora o sobrenome dele, mas esse rapaz, esse senhor, ele foi policial durante 20 e tantos anos aqui. E depois ele largou a polícia e foi ser bandido. Ele foi bandido durante alguns anos. Literalmente, ele viveu as duas faces da moeda. Mas graças a Deus o Senhor, com a sua misericórdia, o alcançou. E hoje o ministério dele é falar para homens. E principalmente na cadeia. O ministério dele é falar do evangelho em prisões mesmo. E um ministério, na verdade, bem difícil e desafiador. Mas uma das coisas que ele falou, e me chamou muita atenção, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês, sei que foi para um grupo mais de homens, até que tinha algumas mulheres aí nessa segunda parte, mas uma das coisas que ele chamou a atenção, no seminário que ele fez, foi a seguinte pergunta: onde estão os seus valores? Onde estão? O que é prioridade na sua vida? O que tem sido prioridade na sua vida? Claro que ontem, naquele contexto, ele estava falando só para crente, porque só tinha crente ali. Então, membro de todas as igrejas, quer dizer, a gente supõe que só tem crente ali, né? Mas o contexto era esse. Então, ele dizia o seguinte:
Quais são as suas prioridades? Prioridade desses. Primeiro tem que ser Deus. Depois tem que estar a sua família. E assim. Mas Deus, família. Onde está a sua prioridade hoje? A Bíblia diz aqui que nós acabamos de ler que nós temos que ter fome e sede de justiça, porque assim seremos satisfeitos. Será que nós temos fome e sede de justiça? Mas que fome e sede de justiça são essas? Lembra que eu mencionei semana passada já que existe uma sequência lógica das bem-aventuranças que o Senhor Jesus começa a dizer aqui nesse sermão, no Sermão do Monte. Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Leiam, nós vamos estar estudando ele. Ok? Existe uma sequência muito lógica das bem-aventuranças. O Senhor Jesus, ele está fazendo um apelo para aqueles que já creem nele, dizendo, olha, essa é a vida, esse é o caráter daquele que se diz meu discípulo. Esse deve ser o caráter daquele que se diz meu discípulo. E para aqueles que ainda não creem, ele está dizendo, não faça com as suas forças, não faça com os seus braços, porque não adianta, só através de mim é que você vai conseguir fazer isso. Ele chama atenção para aqueles que creem, e ele chama atenção daqueles que não creem. E ele diz para aqueles que não creem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está chamando a nossa atenção. E, como eu disse, ele tem uma sequência muito lógica, porque o homem, ele é humilde de espírito, de verdade, quando ele reconhece quem ele é perante Deus. Ele é um pobre, miserável pecador que carece da graça do Senhor na sua vida. Ele se torna humilde de espírito. E aí, então, ele vai conseguir, como a Adriana disse hoje, chorar pelo seu pecado e pelo pecado dos outros. Quando, então, você consegue isso, ele se torna um homem manso, uma mulher mansa, porque ele então, nós vamos ter essa fome e a sede de justiça que o Senhor Jesus está falando aqui. Os ensinamentos do Senhor Jesus até agora, olha só como tem uma sequência. Gente, a palavra do Senhor, ela é linda. Ela é perfeita. Existe uma sequência. O Senhor Jesus não é só um pensador. O Senhor Jesus é o pregador dos pregadores. Como eu disse já, é um sermão mais importante da história, pregado pelo pregador mais importante da história. Existe uma sequência muito lógica. O Senhor Jesus, além de tudo, além de ser Deus, além de ser todo-poderoso, ele tem ordem. Porque no reino dos céus, no reino de Deus, existe ordem. Ele diz o seguinte, no comecinho, nas duas primeiras bem-aventuranças, ele diz o seguinte, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele está falando do nosso relacionamento com o Pai, o reconhecimento que nós devemos ter. Aí ele diz que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Ele diz que os mansos herdarão. E aí agora ele começa a fazer como se fosse uma transição. Olha, até agora o relacionamento era aqui. Agora o relacionamento começa a ser aqui. Com os outros. Ele ainda está na transição. Notem que nós vamos falar sobre ainda nosso relacionamento com o Pai, mas agora nós vamos começar a tratar com os outros também. Então, que alimento é esse? Que fome e sede de justiça seria essa? Que alimento é esse? Veja, ele usa essa conotação, essa ilustração de fome e sede, por quê? Porque eles são coisas básicas para o ser humano. Sem alimento e sem água, o ser humano simplesmente não existe. Sem alimento e sem água, você morre. Você fica alguns dias, mas você morre. Literalmente. Você está morto, sem alimento e sem bebida. Nada é mais importante na vida do crente do que ter fome e sede de justiça. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que essa fome e sede de justiça é a fome e sede de justiça espiritual, porque quando eu tenho essa fome, essa sede, eu sou alimentado por Ele mesmo. E quando eu estou distante dEle, eu estou morto. Eu estou morto nos meus delitos, eu estou morto no meu pecado, eu estou morto porque eu estou longe da fonte de água viva. Eu estou longe do pão da vida. Entendem?
Então ele chama atenção para essas coisas. Nada é mais importante do que fome e sede na nossa vida material, carnal, corpórea, que é como você queira dizer, mas também é muito importante nas nossas vidas espirituais. Nós precisamos querer essa água e esse alimento do Senhor Jesus. John Stott, em um dos seus comentários bíblicos, ele diz o seguinte, que nós temos 3 justiças básicas englobadas nessa aqui que o Senhor Jesus está falando. Olha só que interessante. Ele fala sobre a justiça legal, ele fala sobre a justiça moral e ele fala sobre a justiça social. Ok? A justiça legal é a sua relação com Deus. É a necessidade de você se retratar com Deus. É a necessidade de você, através da cruz do Calvário, através do Senhor Jesus, pedir perdão pelos seus pecados e ser perdoado e assim aliviado da fúria de Deus. A lei. Essa é a justiça legal. A justiça moral, ela trata do caráter do crente. Ele diz que quer que você viva uma vida santa e piedosa. E nós temos também a justiça social, trata da sua relação com o próximo, a libertação da opressão, a integridade, a honra de quem? Do crente. São 3 tipos de justiça dentro de uma só. Mas não tem como eu dizer que eu vivo essa justiça legal, que eu fui regenerado pelo Senhor Jesus Cristo, e não viver a vida moral, ou seja, tratar do meu caráter. Não tem como eu viver essas duas e me afastar da social, que é viver a integridade em honra e buscar justiça também para os outros. Essas 3 não podem se separar, eu não vivo uma só, eu preciso viver as 3. As 3 estão interligadas, assim como um cordão de 3 dobras, se torna muito mais forte. A justiça legal, ela diz para nós, segundo Romanos 3, 23 e 24, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? A justiça legal diz, segundo Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Não tem como separar. Ninguém pode ser justificado pelos seus próprios méritos. Ninguém, absolutamente ninguém. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário e morreu em favor do meu pecado e do seu pecado. Ele tomou o nosso lugar. Nós somos perdoados. Quando Deus olha para nós, Ele não enxerga mais a minha culpa ou a sua culpa, Ele enxerga o próprio Senhor Jesus, porque Ele tomou o meu lugar e o seu lugar. É por isso que nós somos justificados. Será que hoje você pode bater no peito e falar que é justo? Pode ou não? Pode. Nesse sentido, você pode. Porque eu fui justificado pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui justificado e você também. Precisamos entender que mesmo a Bíblia dizendo que em Cristo somos nova criação, a nossa natureza continua sendo pecadora, pecaminosa. Ainda buscamos fazer o errado. Gente do céu, é uma luta constante. É como Paulo dizia, eu esmurro a minha carne todos os dias. Para fugir dessas coisas, porque a minha natureza continua buscando o que é mal. A minha natureza continua querendo o que é errado. A minha natureza só busca essas coisas. Então, a não ser que eu tenha fome e sede de justiça, que há somente em Jesus, eu não vou ser saciado. Nunca. Eu vou sempre buscar outras coisas. Portanto, a nossa luta é diária. A nossa luta é diária. Todos os dias. Se afaste do pecado. Peça perdão. Vamos lá, seguindo de glória em glória, todo dia. Por isso, nós precisamos entender essa justiça legal. Reconhecer quem você é, reconhecer quem eu sou, pobre, miserável, pecador. Precisamos parar de bater no peito e dizer que somos bons, que eu consigo sozinho, que eu tenho força,
E se eu quiser, eu paro. E se eu quiser, eu não faço. Você não faz. Você não consegue. Eu não consigo. Para de buscar coisas que só te dão prazer carnal e momentâneo. E te tiram do prazer eterno, que é estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, é que nós vamos começar a praticar a justiça moral. Quando nós entendemos essa justiça legal, quem nós somos, aí começamos a praticar. O que é a justiça moral? É viver o que você prega. É começar a viver o que você prega. Quando nós buscamos os valores de Deus em nossas vidas, diárias e práticas, é que nós começamos a viver assim. Quem ama a justiça, ama a santidade. Quem ama a justiça, quem busca por justiça, ela quer andar de acordo com a vontade de Deus. Quando você busca isso, por mais que você seja tentado, você resiste. Você resiste, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque você tem quem habitando em você? O próprio Espírito de Deus. Então nós precisamos resistir, gente. Quando nós entristecemos pelos nossos pecados, é porque nós ansiamos obedecer a Deus. Quando eu choro pelo meu pecado, é porque eu me arrependo do meu pecado. E eu quero obedecer. Mas eu sou fraco. Mas o Senhor é rico em misericórdia. E Ele te dá os escapes. Você é que não sai. Você não quer. Eu que não saio porque eu não quero. É um processo diário. Assim como nós necessitamos de pão e água. Estou falando aqui no figurado, né? Você não come só pão e água todo dia. Mas, assim como você necessita de pão e água todos os dias, você necessita da graça de Deus na sua vida todos os dias. Todos os dias. Basta olhar para o lado que nós conseguimos enxergar a injustiça no mundo. Quanta injustiça! Injustiça na lei, injustiça na distribuição do dinheiro, injustiça social, de maneira geral. Gente tem tanta, gente que não tem nada. Não é isso? Você não consegue enxergar um monte de justiça ao seu redor? Aqueles que fazem errado sendo aplaudidos, aqueles que querem fazer certo, é motivo de chacota. Né? Por quê? Porque é assim que o mundo gira ao nosso redor. Se você quer ser certo, você é bobo. Você sei lá o que você é. Ajuda aí. Quadrado, você é antiquado, isso. Agora, fazer o errado é que é bonito. Fazer o errado, enganar as pessoas, passar por cima dos outros. Ser desonesto, isso é que é legal. Isso é que é bonito. E pior, isso acontece dentro das igrejas. Não é só no mundo lá fora. Não é só lá fora que acontece isso aqui dentro. Homens que deveriam zelar pela justiça são, na verdade, corrompidos pela ganância. Homens que deveriam demonstrar que são discípulos de Cristo, eles dizem que são discípulos de Cristo, mas são, na verdade, discípulos de Satanás, porque Satanás é quem engana, quem rouba e quem mata. Vocês não estão vendo quanto sério é isso? Isso é muito sério. Quem tem fome e sede de justiça não concorda com essas coisas. Não pode concordar. Luta contra eles, luta contra o mal, se afasta dessas coisas, defende as causas dos menos afortunados. Ajuda. Se você não conseguir ajudar de maneira prática, pelo menos ore por eles. Nem isso nós fazemos. Nós vemos cada vez mais o nome do Senhor Jesus ser motivo de chacota. O título crente ser motivo de chacota. Sabe por quê? Porque eles não têm fome e sede de justiça. Eles têm fome e sede de qualquer coisa. De dinheiro, tem ganância pelo poder, de qualquer coisa. Menos da verdade de Deus. E por isso que nós somos motivo de chacota. Eu nasci em 1978. Quando eu estava lá, em 1990, aí, meus 12 aninhos, 13 aninhos, eu tinha um rapaz que andava comigo, que jogava basquete comigo, que o pai dele era pastor. Ele era pastor. E
E a gente andava junto e tal, e eu sempre falando para ele, rapaz, mas você não pode nada. Você não pode isso, você não pode aquilo outro, você não pode isso, você não pode aquilo outro. Ele ia jogar basquete, ele usava uma calça de moletom, e quando chegava na quadra, ele tirava a calça, estava com bermuda por baixo, colocava o tênis e ia jogar basquete. Quando ia embora, ele colocava a calça de volta. E aquilo eu achava, era motivo de chacota. Rapaz, você não pode nem mostrar as canelas. Por que isso? Eu falei, não, porque eu sigo uma religião assim, tal. E aquilo era motivo assim, de falar assim, ué. Sabe, houve um tempo que a gente era motivo de graça para nós, né? De graça que eu estou falando de graça, de engraçado mesmo. Mas aquele menino, de certa forma, ele fez diferença na vida de algumas pessoas. Sabe, eu sou de um tempo, ainda, que quando você virava para alguém, você chegava numa loja, no Brasil a gente faz muito isso, né? Você gosta de comprar prestação? No Brasil você compra muita prestação, né? Você financia tudo. Porque eu fui comprar um sapato, lá no Brasil eu fui comprar um sapato que custava R$50 o sapato. Ah, barato. A moça falou, dá para dividir em 12 vezes, senhor. Eu falei, meu Deus, R$50 em 12 vezes? Ela falou, é crediário. Falei, não, né? Graças a Deus dá para pagar à vista. Mas o brasileiro gosta de comprar coisa parcelada, né? Mas eu sou de um tempo que você dizia na loja assim, eu sou pastor, o gerente da loja falava assim, pode vender. Pode vender. Hoje, se você falar que é pastor, eles mandam você sair da loja. Eles mandam você sair da loja. Por quê? Porque eles põem todo mundo no mesmo saco, chacoalham e falam, é tudo da mesma laia. Enganador. Tudo enganador. Por isso. Porque tem gente que se corrompe. Tem gente que busca esses prazeres que eu estou falando aqui. E não a sede, a fome e a sede da justiça. Quem tem apetite? Quem tem apetite? Alguns mais que outros, né? Mas quem tem apetite é quem está vivo. O morto não tem apetite. O morto está morto. Só tem sede, fome de justiça quem está vivo em Cristo Jesus. E aquele que está morto no pecado não tem essa fome. Aquele que está morto nos seus delitos não tem fome e sede de justiça. Só quem está vivo. Só quem está vivo, quem nunca foi regenerado, não pode, não tem como ter fome e sede de justiça. Só aquele que está em Cristo Jesus. Se você diz que nasceu de novo, gente, presta atenção nisso. Se você diz que nasceu de novo, se você diz que é discípulo do Senhor Jesus, e frequentar culto, estudo bíblico, reunião de oração, evento na igreja é fardo na sua vida, reveja os seus conceitos. Algo está errado. Isso é tudo, menos discípulo. Se isso é fardo na sua vida, algo está errado. Está desnutrido. Quem aqui já fez dieta? Já dieta? Já está na dieta alguma vez aí? A dieta é você deixar de comer algumas coisas e comer outras coisas ou substituir. A desnutrição é falta de alimento, mas não falta de comida. Porque tem muita gente que é desnutrida comendo. Ou seja, ele é desnutrido porque não come o alimento correto. O que eu estou te dizendo é que tem muito crente desnutrido porque busca em fonte errada. Busca onde não tem que buscar. Tem muito crente desnutrido porque faz uma dieta totalmente desbalanceada. Busca aqui e acolá e qualquer vento de doutrina te alegra. Porque o que a gente quer mesmo é oba-oba. O que a gente quer é falar o que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir coisas boas. Que você pode, que você isso, que você aquilo outro. A gente não quer ser confrontado. Confronto não faz parte do nosso vocabulário. E aí é por isso que tem crente desnutrido. A dieta, ela precisa ser balanceada. Já fez dieta? Já? O que você tem que comer? Tem que comer um pouquinho de proteína, tem que comer inclusive um pouquinho de gordura, porque também é bom, gordura boa, e tem que comer um pouquinho de carboidrato. E aí você faz a combinação perfeita para que você possa atingir o seu objetivo. É assim que faz. E alguns cortam mais a gordura porque tem problemas, ok? Outros cortam bastante carboidrato, que tem problema de diabetes, alguma coisa assim, para perder também
pouquinho da gordurinha localizada, aquela coisa toda, com mais proteína, e assim vai, você vai então balanceando. A sua vida cristã tem sido balanceada? A minha vida cristã tem sido balanceada do jeito que tem que ser? Ou o meu alimento tem sido qualquer um? Esse alimento precisa ser sólido, nutritivo. E outra coisa, tem que ser todo dia. Quem é que faz dieta de uma semana? Faz uma semana, aí fica 3 meses comendo que nem um doido. Aí fala, dieta do pastor, isso não funcionou. Quem é que já fez exercício? Tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. O que adianta você ir na academia um dia e faltar 3 meses? Não adianta. Tem que ter disciplina. Então eu faço essa analogia com o nosso corpo físico, porque se você quer resultado, você tem que ter o quê? Disciplina. E na sua vida espiritual, você acha que é como? Na sua vida espiritual, você acha que é como? Você ora uma vez por semana. Já orei até domingo que vem, pastor. Domingo que vem eu volto na igreja para orar. Já li a Bíblia. Ó, hoje mesmo o pastor leu 6 versículos. 6 versículos, pastor. É assim a sua vida? É assim a sua dieta espiritual? Não pode ser. O nosso alimento precisa ser sólido, nutritivo. Alimento inadequado causa doenças. Alimento inadequado causa doenças. Hoje, ao invés do alimento espiritual, as pessoas têm alimentado o eu. É o que eu gosto. Eu tenho que comer peito de frango, mas o que eu gosto mesmo é bolo de chocolate. Eu tenho que comer salada, mas o que eu gosto mesmo é batata frita. Eu tenho que tomar água com limão, mas eu gosto mesmo é daquela coisa preta, da coisa vermelha. Tomar cuidado até nisso. Mas vocês estão entendendo? Estão entendendo essa analogia, gente? Se eu quero ser um cristão maduro, espiritualmente falando, se eu tenho que buscar essa fome e sede dessa justiça, eu tenho que buscar na fonte certa. Onde é a fonte certa? A palavra do Senhor. Quem é que pode dar essa fome? Quem é que coloca em você essa fome, essa sede de justiça? Senão o próprio Espírito Santo de Deus. E quem é que te recompensa se você tem essa fome e sede de justiça? O próprio Deus. Vocês estão vendo? Se eu buscar o lugar certo, se eu comer da fonte certa, a recompensa vem. Do mesmo jeito, se você fizer uma dieta boa, balanceada, fazer o que você tem que fazer, a recompensa vai vir. Vai perder o pneuzinho. O cinto vai ter que fazer uns 3 buracos para frente, que vai caber. Ou não. Eu gosto de fazer essas analogias assim, para a gente entender e captar melhor. Porque é assim a nossa vida espiritual. As pessoas hoje, nós não gostamos de ser confrontados, essa é a verdade. Se alguém me confronta, eu já o enxergo como inimigo. E muitas vezes nós fazemos isso com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos confronta, e a gente olha e fala, não vou ler mais. Não está falando comigo. Ou então você cutuca quem está do lado. Para você hoje, hein? Ó, o pastor está falando para você hoje. Para você não, é para o outro. Ó. Não, é com você que Deus está falando, é comigo que Deus está falando, é comigo. Então, nós estamos aqui para alimentar o nosso eu? Estamos? Estamos aqui para quê? Primeiro, para adorar o nosso Deus. Amém? O crente é meio esquisito, né? Nós viemos aqui para adorar o nosso Deus e para ouvir verdade, coisa que a gente não gosta. Para ouvir uma palavra que confronta. Igreja não é atendimento ao consumidor, sabia? Não é centro de atendimento ao consumidor. Porque centro de atendimento ao consumidor é para ouvir reclamação. Qual foi o dia que você ligou para um centro de atendimento ao consumidor e ele falou assim, olha, queria agradecer pelo serviço prestado, está excelente. Qual foi o dia que você fez isso? Nunca. Nunca. É só para reclamar. E parece que a igreja, tem crente que vê a igreja assim. Por quê? Porque eu quero que a minha vontade seja feita. Eu quero que o pastor fale o que eu quero ouvir. Eu quero que o grupo de louvor cante o que eu quero ouvir. A gente acha que a gente chega aqui... Bom, hoje eu vou adorar o Senhor meu Deus e eu mesmo.
É assim que a gente pensa. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Até a porta reclamou. Todo vento. Então, desnutrição não é falta de comida. É falta de comida adequada. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido livros que são baseados na palavra do Senhor? Hoje, com a televisão, internet e tudo mais que temos por aí, nós pode se alimentar de todo tipo de comida. É gente bombardeando para todo lado. Tem bombardeio para todo lado. A pergunta é, qual é o tipo de alimento que nós temos buscado? Qual é o tipo de alimento que nós temos buscado? Você tem apetite? Tem ou não? Todo mundo tem apetite. Você tem apetite, você tem fome e sede da justiça do Senhor? Precisamos ter. Ou você deseja só as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos? O nosso problema, muitas vezes, é que nós queremos tudo que Deus pode dar, mas nós não queremos pagar preço. Sabia que tem que pagar preço? A Bíblia está dizendo aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Ou seja, para você ser feliz, bem-aventurado, muito feliz, você tem que ser humilde de espírito. E aí você vai receber herança. Para você ser bem-aventurado, você precisa chorar para ser consolado. Para você ser bem-aventurado, você precisa ser humilde, manso, porque aí você vai receber a terra como herança. Quando você tem fome e sede de justiça, você será satisfeito. Você só será plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Fora dele não tem satisfação. Fora dele não tem alegria. Tem só um momento de felicidade. Tem os momentos. Você tem um momento que você está feliz. Você tem aqueles momentos de alegria. Mas a alegria verdadeira só é encontrada em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu encontro a alegria verdadeira em Cristo, isso independe da minha circunstância. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele tem um escape para isso que eu estou passando. Eu sei que Ele vai providenciar. E se Ele não providenciar, eu tenho que aceitar, porque é a vontade dEle para a minha vida. Eu sei que isso é muito difícil de entender. É demais, muito difícil. Mas aí é que está. Nós temos fome e sede dessa justiça. Essa fome e essa sede tem que ser constante. Ela nunca cessa. É igual a fome dos adolescentes, igual a fome doente. Ela nunca cessa. Não para. Nem. Não para. É igual a fome da Mariana. Mariana tem 5, não é nem adolescente, 5 anos. Se você não parar, ela não para, não é? 5 anos, se você não parar de dar, ela não para de comer. É essa fome que nós temos que ter. É essa fome que nós temos que ter. Ela não cessa. É a fome mesmo do adolescente. Eu coloquei o Henry aqui, não, é do adolescente de 14 anos. Que come até o reboco da parede. É essa fome que a gente tem que ter. Tem que comer toda hora. Tem que buscar toda hora a justiça do Senhor. Tem que ler, tem que meditar na palavra, tem que orar, tem que buscar. Bênção, bem-aventurados, felizes, muito felizes. Eles terão plenitude de vida. Eles serão fartos. Eles serão felizes. No momento em que Deus for a razão da sua vida. Quando você colocar a sua prioridade no lugar certo. Todas as outras coisas vão encaixar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão. Onde estão as nossas prioridades? O Senhor Jesus, em João 4, 13 e 14, ele disse o seguinte: quem beber dessa água tornará a ter sede. Ele estava falando da água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte
jorrar para a vida eterna. João 6,35 disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Tenha fome e sede de justiça de Deus agora. Para que não seja tarde demais. A Bíblia nos ensina que o lugar de tormento eterno é onde haverá choro e ranger de dentes. Lá existirá fome e sede e nunca serão saciados. Você vai querer beber, você vai querer comer, mas temos a chance de ter fome e sede de justiça agora. E aqui sim seremos saciados. Porque essa fome e a sede de justiça que eu estou falando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essa justiça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Só nele ela é encontrada. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você já experimentou dessa água? Já experimentou desse pão? Você já experimentou dessa justiça? Você já foi justificado? Que tal então nós começamos a viver como tal? Que tal nós começamos a viver como tal? Crentes sadios, nutridos pela palavra. Não crente desnutrido. Não crente que vive em magricela porque não come direito. Nós somos crentes fortes porque a nossa força está no Senhor Jesus. Nós somos crentes bem nutridos porque a nossa nutrição vem da palavra do Senhor. É assim que nós devemos ser. É assim que nós devemos ser. A justiça só é encontrada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você busca essa justiça, você será satisfeito, bem-aventurado, muito feliz, porque você está buscando a condição. Amém? Vamos orar.